E agora eu vou preparar essa planta para um processo chamado vernalização. O que é isso? É um processo em que a planta precisa passar por uma temperatura muito baixa para poder florar. Essa planta é um Amaryllis híbrido, é um hipeastrum, né, gênero hipeastrum. Ela precisa de temperaturas baixas ela precisa de temperaturas um pouco baixas para poder florar. Não é tão baixa assim, mas aqui no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, a gente não tem temperaturas baixas. Então raramente fica abaixo de 18 graus, por exemplo. Na época mais fria do ano fica entre 18 e 20 graus, o que nem é frio. Então essa planta ela tem dificuldade em florar. Aliás, ela não tem dificuldade em florar, ela não flora. Eu tenho essa planta há 9 anos e durante 3 anos eu deixei ela sem fazer esse processo de vernalização, para ver se ela florava. Ela nunca florou. Outra coisa curiosa sobre essa planta é que ela nunca deu uma muda sequer. Nem nesses 3 anos que eu deixei ela sem fazer essa vernalização, ela nunca deu nenhuma muda. Olha só a folha dela. Ela tem aquele vírus, ó, que também é presente nas rosas de deserto, que é o vírus mosaico. No caso dessa planta aqui, não afeta o desenvolvimento dela. Mas dos hipeastros nativos afeta e até que a planta definha e morre. Mas essa aqui, ela não é afetada, então não tem problema. Então eu vou tirar ela daqui, ela já está entrando em dormência, né? Quando ela entra em dormência as folhas caem, fica só esse bulbo aqui, essa cebola. Então aqui eu vou tirar. Eu fiz um teste com ela esse ano, aliás, ano passado, que foi colocar em um vaso pequeno. E me surpreendeu o quanto ela desenvolveu no vaso pequeno, eu só cultivava ela em vasos grandes. Eu gostei muito do resultado do vaso pequeno. E a adubação dela eu fiz com adubo de orquídea, sempre que eu adubava as orquídeas, eu adubava ela também. Olha só, tá bem legal aqui. Então aqui eu vou tirar ela daqui. Eu vou deixar ela um tempo ainda para ela secar mais essa parte de cima, essa folha que eu vou retirar. Deixar ela nas 2 semanas para secar tudo, secar a raiz dela. E como que funciona esse processo de vernalização? Eu deixo tudo secar aqui, todas as raízes. Essa parte de cima que está verde, ela vai secar também, vai ficar igual uma cebola. E eu deixo ela na geladeira, sim, na geladeira mesmo, por aproximadamente 40 dias. Isso porque a indução dessa planta, a indução da floração dela é por vernalização. Para ela poder florar, ela precisa dessa queda de temperatura. Bem diferente da rosa do deserto e das orquídeas, que precisam de luz e não de temperatura. Com exceção de algumas orquídeas que também precisam de temperatura. Mas essa daqui ela independe de luz. Se eu colocar essa planta para vernalizar, colocar na geladeira, deixar 40 dias e colocar num ambiente onde não tem nenhuma luz, ela vai florar mesmo assim. Ela vai emitir aqui um pendão, né, uma haste floral. Mesmo assim ela vai florar, ela não depende da luz. Lógico que ela depende da luz para o desenvolvimento, porque ela precisa fazer fotossíntese. Mas para a floração ela não precisa. Só precisa da queda de temperatura. E aqui eu vou deixar ela alguns dias. Normalmente eu penduro, coloco no canto que ela fica num canto mais arejado, sem contato com água. E a raiz aqui, essas raízes vão morrer. Elas iam morrer mesmo se eu deixasse no vaso. Vão morrer e depois eu coloco na geladeira. E depois que ela fica 40 dias na geladeira, já é possível ver dentro da geladeira mesmo, que aqui vai saindo, né, as hastes florais daqui de cima. Daqui de dentro.